Thaís, vamos começar do começo? Thaís, jovem, como era a sua vida no Rio de Janeiro? Não tinha nada para reclamar. Nada. Eu tinha uma condição financeira boa, tinha o meu carro, tinha o meu trabalho, fazia minha faculdade, tinha minha igreja, tinha meus amigos, tenho uma família estruturada, então eu não sentia falta de nada. Sempre fui muito feliz e por isso que eu falei, talvez por conta dessa realidade, hoje eu acredito que muitas pessoas que vivem esse plano de querer sair do Brasil têm uma realidade um pouco mais complicada, estão em busca de uma melhoria de vida ou uma qualidade de vida ou atrás de dinheiro. E para mim isso nunca foi um problema, porque por mais que eu vivesse numa cidade perigosa, nunca aconteceu nada de ruim comigo. Já aconteceram com meus pais, com meus avós, mas comigo particularmente nunca aconteceu, nunca cheguei nem perto, então para mim era tudo perfeito. Então não tinha por que eu sair dali. Cidade maravilhosa. Para mim era a cidade maravilhosa. E você tinha me perguntado como era a Thaís antes de se converter. Eu tinha uma realidade assim, eu sempre fui muito cercada de pessoas, eu sempre tive muitos amigos, a minha casa sempre foi cheia. Eu fui criada com a minha irmã e meus primos, então nós éramos 4 e mais os amigos dos 4. Então, sempre tinha muita gente em casa. Era evento, festa, o tempo inteiro, família grande. E aí, quando eu me converti, eu acho que isso triplicou. Porque aí eu comecei a me envolver na igreja, fiz muitos amigos. Chegava momentos que os anos novos dos jovens da igreja eram na minha casa. Então, como você já viveu, mas aqui foi numa proporção muito menor do que era a minha realidade. Então, para mim, quando teve essa ideia de vir para o Canadá, era como se eu estivesse perdendo tudo que eu levei 20 anos para conquistar. Então, para mim, foi assim, eu orava, eu pedia para Deus, eu não quero ir. Sério? Eu ia para o monte com os meus amigos da igreja, eu pedia, Deus, não quero ir. E Deus sempre falou no meu coração que Ele tinha um plano para mim aqui. Mas eu não queria acreditar, porque é o que você falou, eu tinha que sair da minha zona de conforto para viver o que Deus tinha para mim. E sair da minha zona de conforto não era só largar toda a minha família que ficou no Brasil, os meus amigos, a minha igreja, era aprender uma nova língua que eu nunca tive interesse em aprender. Sempre fiz inglês na escola e nunca prestei atenção na aula. Eu odiava inglês, eu tinha um bloqueio, então eu tinha que aprender a língua, começar a estudar de novo, fazer uma nova faculdade, fazer novos amigos, encontrar uma nova igreja. Era como se eu tivesse virado um bebê e tivesse que aprender tudo de novo, desde o falar ao saber andar na cidade, porque eu não conhecia nada, eu não tinha ninguém aqui. Então, para mim, foi bem difícil a adaptação. Eu até estava conversando com a minha prima no carro que, antes de vir para cá, eu estava relendo. Porque uma vez eu escrevi toda essa história e eu estava relendo e passou um filme na minha cabeça, porque eram muitos detalhes que eu nem me lembrava. E aí eu lembro que, do dia que a gente decidiu, que minha mãe, na verdade, decidiu... Vamos do início, para eu não me perder. E aí que eu quero chegar, porque é o seguinte, eu conheço um pouco da sua história através da minha mulher, da Carol, através de frequentar sua casa, conhecer um pouco seus pais, da mesma igreja. Quem está nos assistindo nesse momento que não te conhece, vai falar, não faz sentido essa menina estar saindo do Brasil. E como eu estou pensando, mas eu conheço um pouco da realidade e eu acredito no processo dos sonhos. Sim. Entendeu? Talvez não foi seu sonho, mas foi sonho de alguém. Sim. Sonho de Deus, sonho da sua mãe, do seu pai. Entende? Foi o sonho da minha mãe, na verdade. Ela, na verdade, assim, eu não me recordo, pelo menos, do momento em que ela expôs pra gente que era um sonho dela morar fora. Mas teve um dia que ela chegou em casa, em 2016, e minha mãe trabalhava numa multinacional no Brasil. Meu pai também, os dois eram da indústria farmacêutica, e os dois ganhavam muito bem. E era uma empresa com muitos benefícios, tinha gasolina, plano de saúde, plano dentário... Mercado, restaurante, tinha tudo. Tipo, era loucura, qualquer pessoa imaginar. Tipo, por que você vai deixar tudo isso para trás? Até que um dia minha mãe falou que era o sonho dela ir para fora do país. E sempre foi o Canadá. Normalmente as pessoas querem os Estados Unidos e, por ser mais difícil, acabam vindo para o Canadá. E o da minha mãe sempre foi o Canadá. E aí ela falou, eu vou tentar pela empresa, porque a empresa que ela trabalhava tem aqui. E ela tinha um cargo alto na empresa, ela sempre foi muito qualificada para vir para cá, mas ela também não tinha o inglês. E ela começou a se dedicar, tentou aprender inglês. Inclusive, ela uma vez chamou um americano para morar lá em casa. Sério? Nesse plano de au pair aí. Sim. Morou um americano lá em casa por 3 meses para ensinar a gente inglês. E a gente fez tudo menos aprender inglês. Acabou que ele virou amigo da família e a gente não aprendeu inglês. Ensinou ele a falar português? Ele aprendeu a falar português, exatamente. Hoje ele vai para lá todo ano, para o Brasil, e a gente não aprendeu inglês com ele. Mas a minha mãe sempre fez o que ela podia de lá para conseguir vir para cá. E aí, ela se deu um prazo.
Você conhece um pouco minha mãe, ela é uma pessoa bem determinada. Ela é muito determinada. Baixinha, mas... E ela falou, se em 3 anos eu não for pela empresa, eu vou sozinha. Nem que eu tenha que largar tudo e começar do zero. Ela falou isso pra vocês? Falou isso pra gente. Você lembra esse dia? Lembro, só que eu não levei a sério. Porque eu ficava, ela vai mudar de ideia, ela é doida, ela não vai mudar, não vai largar tudo pra trás. E a gente tinha casa, tinha tudo, tipo, não fazia o menor sentido. E aí passaram-se 3 anos, até o dia que ela chegou em casa e falou, eu saí da empresa. Caraca, do nada. Do nada. Eu fiquei assim, não é possível. Eu não acreditei, porque assim, eu sabia que eu sair da empresa foi uma decisão dela, porque não tinha condição dela ter sido mandada embora. E ela falou, eu saí da empresa. E eu falei para vocês que em 3 anos, se eu não conseguisse, eu ia por conta própria. E a gente vai para o Canadá. E nesses 3 anos, você lembra ela tentando vir pela empresa? Lembra? Nessa época, ela trabalhava no Rio só. E aí, eles começaram a falar, para você ir para fora do país, você tem que trabalhar na matriz, que era em São Paulo. E ela se mudou para São Paulo. Ela morou longe da gente. Então, ela ficava de segunda a sexta em São Paulo, sábado e domingo. Ou ela vinha para cá, ou a gente ia para São Paulo ficar com ela. Então, a gente viveu, acredito que 1 ano e pouquinho, assim, distante, tudo em prol do sonho dela de vir para o Canadá. Fez um intercâmbio para a Califórnia para poder aprimorar o inglês dela, sempre buscando fazer cursos, se qualificando para ter uma qualificação adequada para vir para cá. E ela não conseguiu pela empresa. Creio eu que por conta do inglês ainda não ser o suficiente. Não era nem por qualificação, era mais pelo inglês. Tanto que quando ela saiu da empresa, eles falaram lá que se ela estava saindo com as portas abertas e que o dia que ela encontrasse o nível que ela estava buscando, ela podia mandar o currículo, que a porta sempre ia estar aberta para ela voltar para essa empresa. E hoje, nem sei se eu posso falar isso, mas ela já recebeu proposta dessa empresa de voltar para lá, para trabalhar aqui. Trabalhar aqui nessa empresa. E hoje eu nem sei mais se é o que ela quer mesmo, e porque muita coisa mudou no meio do caminho, né? E aí, quando ela decidiu, vamos para o Canadá, foi aí que começou, talvez, o maior erro nosso. E esse é o primeiro conselho que eu dou para todo mundo. Quando vocês decidirem ter esse plano, não vai só pela cabeça de um consultor ou de um advogado. Se informem antes. Porque se você vai perdido, qualquer coisa que fala para você se torna uma realidade. Quando você não tem conhecimento. E, querendo ou não, por mais que você não saiba inglês, você consegue traduzir. O site da imigração do Canadá te passa todas as informações que você precisa. Sim. É claro que eles falam um básico, porque aqui eles são bem práticos, mas você consegue ter uma noção de leis, por exemplo. E a gente não fez isso. A gente simplesmente agiu por conta própria. Fomos lá no lugar da aplicação, fizemos a aplicação do visto para mim, para minha irmã, minha sobrinha, meu pai e minha mãe, por conta própria. Fizemos a primeira aplicação e o visto de todo mundo foi negado. Mano, isso vocês aplicaram o visto canadense? Visto canadense. Mas Todo mundo você já já tinha tinha um visto americano? americano. Todo mundo já tinha um visto americano. Na altura não existia o ETA? Ainda não, isso foi em 2016. Não existia essa lei. E o único jeito de vir para cá era tirando o visto canadense. E aí todo mundo aplicou. Eu não lembro se o da minha mãe já foi aceito de cara ou se ela teve o primeiro. Mas eu lembro que o meu e de todo o restante da família foi negado. Porque a gente aplicou errado. Minha mãe tinha aplicado para um visto de curso de inglês e, ao mesmo tempo, ela aplicou para o work permit do meu pai. Só que o curso de inglês não dá direito ao cônjuge de trabalho. É o college ou... O college. E aí a gente aplicou errado, por isso dela foi negado. E o meu, de minha irmã, foi por falta de vínculo no Brasil. O nosso erro, quando a gente decidiu vir, a gente tinha muita certeza que ia dar certo, pelo que eu te falei, o histórico de viagem. E a gente saiu do trabalho, a gente pediu demissão do trabalho, tranquei a faculdade, ou seja, eu mesmo cortei todos os meus vínculos com o Brasil antes mesmo de ter o meu visto na mão. E aí foi negada a primeira 20 anos vez. nessa altura? 20 anos. Faltava 4 períodos para eu me formar em psicologia e eu ia largar tudo para vir para cá. E aí foi... Eu quero te cortar uma coisa. Pô, eu já vi que sua mãe, já deu pra perceber, sua irmã não conheço, mas vocês têm personalidade forte. Sim. A minha pergunta é, e o tal do Mr. Will? Seu pai, posição? Ou ele deixava tudo a sua mãe resolver? Como que era isso na sua casa? Então, o meu pai, ele sempre apoiou muito a gente, minha mãe também. Então, quando a minha mãe falou, vamos, ele falou, tô com você. Sério? Se você quiser fazer, vamos embora. Ele pediu demissão do trabalho também. Falou, vamos viver esse plano junto. E, no começo, se tornou o sonho de todo mundo, porque talvez o novo tenha estimulado a gente a... Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, como demorou tanto para se concretizar, começaram a vir os medos, as dúvidas. E aí foi a hora que eu falei, eu não quero ir. E aí vai ser mais lá para frente, eu conto essa parte.
Mas demorou 1 ano, desde o dia que a gente falou que ia vir e o dia que eu pisei no Canadá. Então, não foi um processo rápido. Foi 1 ano de espera, de incerteza do que ia ser feito, qual o caminho. E dentre esses 1 ano, foram 4 vistos negados. Em 1 ano? Em 1 ano, foram 4 vistos negados.